Olá, queridos. É com muita alegria que eu novamente volto aqui para falar com vocês. Sou a Cris Moreira, do canal Renovamente, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial para mim e eu imagino que para todos vocês, para toda a civilização humana, que é como educar, né? O que é educar? É, no que consiste, né, esse processo todo que envolve a nós mesmos, envolve os nossos filhos, aos nossos netos, enfim, a todos, né, que estamos constantemente num processo de aprendizagem. E um tema que toca muito renovamente é o ligado às crianças, né, às crianças e aos adolescentes. Então, nesse sentido, nós vamos focar nossa fala em relação a como educarmos melhor os nossos filhos, os nossos netos. E eu começaria indagando, né, quem somos nós? Porque eu só vou educar bem se eu souber quem eu sou, quais são as potencialidades que eu possuo, os conhecimentos que eu possuo, se eu sou uma pessoa interessada em conhecimento, em continuar sempre aprendendo. Por exemplo, vamos lá, vamos começar por uma mãe, por um pai, que nunca foram pais. Vamos imaginar que eles estejam grávidos do primeiro filho. Será que eles já aprenderam a ser pais? Não, porque é uma prática que só se aprende realizando. Mas existem recursos que nós podemos nos apropriar de modo a nos tornar mais fácil esse caminho. E qual seria, por exemplo, um exemplo desses vastos recursos postos na nossa observação? Primeiro, que normalmente o que nós usamos até de maneira inconsciente. Nós tendemos a repetir o padrão de educação recebido pelos nossos pais. Claro que não necessariamente todo o padrão de educação, né? Tem coisas com as quais nós nos insurgimos, nós pensamos, não, eu não vou fazer isso que meu pai ou minha mãe fizeram comigo porque eu não acho certo. Mas, como regra, a gente acaba fazendo, né, isso. Há uma vasta também literatura a respeito, né? Muitos pedagogos, psicólogos, enfim, pessoas interessadas no tema também escrevem e nada impede que nós adquiramos livros, não é? Nos tornemos leitores, né? Atentos, né? De modo a aprendermos. Existem vários também tutoriais no YouTube, enfim, uma gama enorme, né? De gente séria tentando ajudar nesse processo educativo. E depois a escola, dependendo da escola que seja escolhida, os amigos, a convivência, né? Que a gente acaba tendo com as pessoas que acabam tendo filho na mesma faixa etária que nós. Enfim, nós vamos aprendendo uns com os outros. Mas há uma base, gente. Eu penso que é uma base, pelos estudos que eu tenho feito, que é saber, primeiramente, quem somos nós, os pais, quem somos nós, os avós, em que estágio de vida nós estamos, do que nós precisamos ainda aprender para nós mesmos, né? De modo que possamos, assim, nos sentir mais seguros e capazes de, através do próprio exemplo, que é algo que fala muito mais alto do que qualquer palavra, do que qualquer pedido, do que qualquer mando, certo? Em casa, né, com os nossos. Ou seja, quando eu naturalmente ajo bem ou ajo mal, haverá, digamos assim, um processo de contaminação natural daqueles que me observam, meus filhos, meus netos, as crianças com as quais eu convivo, mesmo adultos em formação, adolescentes ou jovens em formação, porque nós somos seres gregários e assim nós de alguma maneira nos influenciamos naturalmente. Isso é um processo natural. Mas vamos voltar para as crianças, para os adolescentes, né? Então, eu vejo que nós adultos, nós que, né, naturalmente nos tornamos assim, meio que professores da vida, não é? Nós desenvolvemos essa arte de ensinar, às vezes muito inconscientemente. Mas eu chamo a atenção nesse momento para que nós atentemos para o fato de que tudo que nós fazemos o tempo todo, de alguma maneira, está transmitindo uma mensagem. Vamos imaginar aqui um exemplo simples. O pai, quando gosta de esportes e ele tem filhos, né, meninos normalmente, que são aqueles que mais se identificam com a figura paterna, normalmente o filho vai querer fazer exatamente o que o pai faz. Pode ser que seja menina também, não importa, mas eu digo assim, há uma tendência natural de nós reproduzirmos ou desejarmos aprender daquilo que os nossos pais fazem.
é, a menina em relação às roupas que a mãe veste. Enfim, eu lembro muito da minha infância, por exemplo, eu gosto muito de ler, mas eu lembro que eu via muito a minha mãe lendo. Então, ela passava assim horas, às vezes, recostada, lendo, e aquilo ali, na época eu não conseguia entender assim, o gosto dela pela literatura, qual era. Eu era muito criança ainda, mas eu já vi o quanto aquilo despertava nela uma atenção diferenciada. E eu assimilei esse processo inconscientemente, vejam. Não foi algo que eu escolhi conscientemente gostar de ler, mas isso se entranhou em mim de tal modo que, ao me descobrir com predileções, eu vi o quanto da minha mãe estava em mim. E ainda bem que foi um bom exemplo, né? Porque como a criança é uma terra fértil que absorve tudo que for plantado, inclusive as mais sementes, nós temos que nos atentar para o fato de que o tempo todo as nossas crianças estarão a absorver exemplos. E com relação aos adolescentes? Também, também. E com os adolescentes, ela tem um agravante. Eles estarão enfrentando um momento de vida muito delicado. Por quê? Porque eles estarão assim, modificando, em transição entre a fase, né? Já não serão crianças, mas também não serão jovens. Estarão naquele limbo, naquela fase em que os hormônios estarão, né, a todo vapor, eclodindo nos seus corpos. Ao mesmo tempo, eles estarão descobrindo que tem uma identidade, tem uma vida própria, dissociada da de seus pais. Ao mesmo tempo, se dão conta das responsabilidades e do dever que lhes cabe, das obrigações que lhes cabem, né, de poderem se desenvolver para um dia, né, serem jovens, bem-sucedidos, adultos, né, bem colocados. Então, assim, é uma fase muito delicada e que vai demandar de nós, educadores, nós pais, nós avós, enfim, nós, entes, né, da sociedade, que nos deparemos com as crianças em algum momento das nossas vidas. E aqui eu abro um parênteses para falar com vocês de um conhecimento que eu acho lindíssimo, que aprendi na ciência logosófica, que diz assim: você pode até não ter filhos, não ter netos, não ter nenhuma criança com a qual você se relaciona, nenhum adolescente, mas de alguma maneira você se colocará na condição de responsável por elas, se você tiver alguma chance de estar com elas e não deixar uma semente positiva. Gente, esse ensinamento para mim ele tem uma riqueza, ele tem assim uma nobreza. Como assim? Qualquer criança que eu me encontre, não importa, pode ser um encontro rápido, um encontro numa festinha infantil, um encontro, enfim. Se eu puder deixar algo de especial com essa criança, um bom tratamento, uma gentileza, um ensinamento rápido, simples, ou mesmo um exemplo de cortesia, um exemplo de gentileza, um exemplo do bem viver. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério e ao mesmo tempo muito bonito. De saber que nós todos somos capazes e, detalhe, às vezes com atitudes muito simples. Mas voltando aqui. Então, voltando para mim, que sou uma docente, né? Ou seja, alguém que, como você, como todos, nós somos docentes, nós somos professores, ainda que não assumamos esse papel de maneira formal, mas eu digo assim, naturalmente, porque interagimos em sociedade. Eu tenho que me perguntar como é que eu estou, quem sou eu, né? Quem é a Cristina, qual é a relação que a Cristina tem com Deus? Qual é a relação que a Cristina tem com a sociedade com a qual ela convive? Quais são as noções de responsabilidade que eu tenho em relação à atuação tão importante? No meu caso específico, eu sou mãe e sou avó. Então eu penso assim, tudo que eu não consegui ser pela falta de conhecimento ou consciência no passado, eu estou buscando ser agora, né? Por sorte, eu nunca fui tão... Eu digo sorte quando a gente fala em sorte, porque quando a gente não tem consciência, a gente age no aleatório. Então, eu sempre busquei agir de maneira correta, né? Eu sempre fui assim, uma pessoa politicamente correta, ou seja, sempre trabalhei, estudei, sempre criei meus filhos, né, com muito amor, com muito afeto, mas nem sempre a gente acerta.
Em que sentido? Às vezes a gente prioriza uma coisa em detrimento de outra. E aí eu dou outro exemplo. Hoje eu tenho uma visão muito específica em relação à maternidade. Eu entendo que toda mãe que possa, gente, e aí eu tirando da minha própria experiência de vida, cuidar dos seus próprios filhos na primeira infância, ela deve fazê-lo. Se ela puder realmente, assim, se voltar o máximo que ela possa. É claro que existem mães que têm uma flexibilidade no horário de trabalho, né? E ela consegue conciliar. Mas no meu caso, lá no passado, eu era policial nessa época e trabalhava assim demais e ainda estudava, né? E a minha filha ficava muito tempo sem a minha companhia. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria optado em largar a polícia e ficar só tomando conta da minha filha. E até vivendo com uma vida mais simples, sabe? Financeiramente falando, dependendo apenas do salário do meu esposo, pai dela. Mas não importa, eu teria tido muito mais paz e teria gerado à minha filha muito mais, assim, aconchego, presença, que as crianças tanto precisam numa fase tão importante que é a da formação, né, dos 0 a 7 anos. Mas, para a graça de Deus, a minha filha é um ser humano maravilhoso, né? A gente tentou compensar de outras formas, sempre fui intensa com ela, né? Mesmo não podendo ter ficado o tempo todo, mas quando ficava, estava realmente presente. E Deus também agiu muito em nosso favor, né? Porque quando a gente não tem consciência, não sabe ou não pode, aí Ele vem com a sua graça, né? Com o seu poder sobre as nossas vidas, traçando as linhas que nós não conseguimos traçar. E com meu filho, não, eu já tinha largado a polícia, eu já estava, né, com uma vida mais tranquila. E o Vitor, ele teve, assim, mais presença minha, né? E depois, claro, os dois, né? Que aí na sequência foram os dois. E agora como avó, como eu sou? É uma avó muito mais consciente, né? Do que como fui como mãe. E aí eu penso, tudo que eu puder fazer para os meus netos em termos de presença, né, de educação, enfim, de assim, agir com consciência em favor deles, eu farei e faço. Isso significa que eu tenho que me entregar 24 horas? Não, não é isso que eu estou advogando. Eu estou advogando que quando nós pudermos estar com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, que nós possamos assim sermos os melhores possíveis, primeiramente para nós mesmos, né? Tendo consciência de quem somos, que momento estamos enfrentando na nossa vida, saber exatamente a jornada, sabe? Delimitar isso muito claramente. Por exemplo, se eu sou mãe, a minha visão é uma de educadora, mais presente, né, mais exigente, mais atenta. Se eu sou avó, eu já estou numa outra condição. Não é que eu não vá ajudar na educação dos meus netos, mas eu não preciso exercer o mesmo grau de vigilância e exigência que os pais, porque o meu papel já é diferenciado, embora eu continue sempre a ensinar, sempre a ter a obrigação de passar o melhor exemplo. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas eu digo assim, nós temos que saber o que nos cabe no momento exato da vida que nós estamos vivendo. E em sociedade, como é? Trato, né, o filho de todas as pessoas com amor, com afeto e com a mesma responsabilidade, que eu entendo que os filhos de outras mães, de outros pais, né, são filhos. Então, se eu amo os meus filhos, eu amo os meus netos, eu devo devotar a essas crianças o mesmo respeito, o mesmo afeto, porque eu entendo que eles são preciosos para outras vidas. E é por isso que eu entendo que todos nós estamos conectados, né? Com essa linha comum que é do Criador a nós, criaturas, né? Todos somos filhos do mesmo Deus, todos estamos, portanto, unidos. Então, gente, voltando, né? Eu fiz aqui meio que uma espécie de um roteirozinho, né? E aí uma técnica, um recurso que eu acho muito interessante para a gente lidar com as crianças é prestar bastante atenção nelas, né? Prestar bastante atenção nos seus movimentos, além do tempo de qualidade, e usar o recurso da explicação, de modo que elas possam ter uma obediência consciente. Como assim? Tem pais que dizem, que entendem, ou avós meio que retrógrados na maneira de ver a vida, que entendem que a criança tem que obedecer a qualquer custo. E isso na verdade, impor uma submissão cega à criança. E nós entendemos que não deva ser assim. Nós entendemos que
E isso também tem aprendido muito com a pedagogia logosófica, né? Que é uma pedagogia extremamente rica de recursos de compreensão, que tudo é muito melhor assimilado quando há primeiro o respeito à criança, o respeito ao adolescente, e é explicado. Quando você explica a um ser em desenvolvimento o porquê do não ou o porquê do sim, você está dizendo para ele o seguinte: olha, você está me respeitando e você está me fazendo assimilar um conhecimento novo que eu ainda não tinha. Como é que você quer que eu te obedeça cegamente se eu não entendo o que você está dizendo? Se, por exemplo, a questão dos desenhos, né? Tem pais ou mães ou avós que dizem, não, você não vai ver desenho tal, ponto. Aí a criança, poxa, mas que maldade, por que não? Nós adultos sabemos que muitos desses desenhos contêm mensagens subliminares de maldade, digamos assim. Vamos imaginar aqui, como exemplo, os Minions. A Laurinha, minha neta, adorava. E a gente acabava gostando, porque a gente via todos os desenhos com ela, né? Eu acabei aprendendo muito sobre os desenhos atuais. Mas se a gente pensar, por exemplo, nos Minions, olha o que ele faz. Meu malvado predileto. Não é? Preferido. Na verdade, gente, o que está acontecendo aí de maneira muito subliminar, muito sutil, muito bonitinha, é a relativização entre o bem e o mal. Entendem isso? Ou seja, é como se o mal tivesse uma faceta bonita, aceitável, engraçada, de modo que ele se torne o quê? Mais palatável. Notem como isso inconscientemente penetra na mentalidade das nossas crianças e nos adolescentes. Claro, né, que já há longo tempo vem assistindo esses desenhos e que não há... Claro, eles não têm senso crítico. Esses jogos que os adolescentes gostam de jogar, enfim... Em tudo isso nós temos que estar presentes, com as redes sociais, né, abertas aí, sem nenhuma espécie de critério, com os adolescentes trancados no quarto, né, entregues ao Deus dará, crianças entregues aos seus próprios celulares. Gente, com o mundo aberto, simplesmente aberto ao dispor deles e eles sem a menor capacidade de compreensão e de discernimento entre o bem e o mal. Eu trouxe exemplo do desenho, mas nossa... TikToks, etc. Uma opção de coisas, aliás, uma opção de mecanismos utilizados nas redes sociais que trazem efetivamente mensagens terríveis, né? Quantas crianças nós já soubemos, né? Adolescentes que não se suicidaram por conta de induções de super-homens, saltar de janela, etc. Provar coragem e coisas do tipo, similares ou piores até. Então, gente, assim... A gente tem que entender que o nosso papel de educador, de pessoas conscientes que estamos assim tentando ser melhores, né, para nós mesmos e para aqueles que nos cercam e principalmente para as nossas crianças e adolescentes, isso demanda de nós uma atenção, um comprometimento e ao mesmo tempo uma noção de ampliação da felicidade. Como assim? Como é que eu vou me julgar feliz se eu perceber que os meus filhos estão infelizes e os meus netos e as crianças que nos cercam, os amiguinhos deles, enfim, e não tem como, eu não consigo conceber uma felicidade individualista, uma felicidade que não leve em consideração a felicidade daqueles que estão ao meu redor. Então, gente, assim, esse vídeo vai já terminar, porque ele já está com 18 minutos, né? Mas eu acho que não há, assim, limites quando a gente deseja falar do bem, da mensagem de bem. E a mensagem sobre educação infantil, sobre a educação dos nossos adolescentes, ela é uma mensagem que deve ser sempre assim buscada por nós. Onde quer que você esteja, onde quer que você possa, né, conversar, dialogar, que você possa assim, né, ter também um tempo, né, para pensar sobre isso, ruminar, né, meditar e levar essa mensagem de bem, né? Da compreensão do quanto cada um de nós é um professor, não é? Daquilo que nós trazemos conosco mesmos e que naturalmente, né, expressamos com as nossas condutas, com a nossa fala. Quer ver uma coisa para terminar? O palavrão. Gente, como as crianças assimilam. Às vezes tem gente que fala palavrão assim como se estivesse falando qualquer coisa. E as crianças? Nossa, que
Que língua feia, que língua suja que o vovô tem. Outro dia meu neto falou isso. E aí eu reforço, é verdade. Tá errado, é feio falar palavrão. E é feio mesmo, gente. Na verdade é horrível. Mas tem gente que banaliza o erro e acha que tá tudo normal. Mas as crianças que ainda são puras, elas conseguem entender que não, que tem algo errado com aquela fala, com aquele tom de fala, com aquela maneira de falar, com aquela gesticulação indevida. As nossas crianças e os nossos adolescentes, para terminar, muitas vezes são até muito mais coerentes e sábios que nós. É isso, gente. Olha, essa é a mensagem de hoje do Renovamente. E o nosso canal, ele, né, como o próprio nome está indicando, ele tem essa, digamos, proposta. Transformai-vos através da renovação da vossa mente, para que conheceis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para as nossas vidas. É isso, queridos. Até o próximo vídeo. Obrigada pela atenção. Deem seu like, compartilhem. E se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Obrigada!